E a imprensa esportiva detonou geral depois da derrota do Flamengo, hein? Passaram a mão no Mengão, a mídia lascou para cima da arbitragem. Separei aqui alguns cortes, já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e vambora para os melhores momentos e o pós-jogo do Mengão. Vambora! Pessoal, antes de mais nada, a gente não pode deixar de mencionar que a arbitragem também chamou muita atenção nesse duelo do Flamengo com o Fortaleza. Porque o Flamengo tomou um gol no comecinho do jogo, um gol contra, o Wesley acabou fazendo um gol contra, mas na minha visão, na minha opinião, ele foi empurrado. E eu acho até que faltou malandragem, entre aspas, da parte do Wesley, para cair no chão, enfim, pedir falta, cobrar algo da arbitragem, porque se ele tivesse feito isso, eu acho que a Edna, que foi a responsável pela arbitragem, ela teria marcado falta, ou ao menos o VAR teria chamado a Edna para poder analisar o lance, porque na minha concepção foi falta em cima do Wesley. Depois que tomou o gol, o Flamengo não sentiu o gol, foi amplamente melhor no primeiro tempo, a verdade é essa. Inclusive no primeiro tempo foram 13 finalizações a gol, sendo 3 no gol e uma na trave. O Pedro colocou uma bola na trave. E o Flamengo conseguiu o empate através de um pênalti muito polêmico também, que nas redes sociais todo mundo falando, só deram porque é Flamengo, mas gente, tem vídeo nas redes sociais mostrando que em um lance extremamente parecido, no ano passado, o Flamengo teve um pênalti num jogo contra o Cuiabá, ou seja, um pênalti a favor com um lance extremamente parecido. A gente pode discutir se foi pênalti ou não. Eu acho que até que não foi. Mas a Edna, ela seguiu aquilo que a arbitragem vem dando aí no decorrer dos últimos meses e até anos. Então teve coerência da arbitragem. Assim como eu não achei que foi pênalti do Flamengo contra o Cuiabá no ano passado, eu também não achei agora, mas teve coerência. E no ano passado não teve essa repercussão toda nas redes sociais. Por quê? Porque foi contra o Flamengo. Agora que é a favor do Flamengo tem essa repercussão toda. Mas no primeiro tempo eu acho que o Flamengo foi amplamente melhor que o Fortaleza, repito. Para mim o Fortaleza, entre aspas, achou um gol no erro de arbitragem. O Flamengo foi melhor e foi para o intervalo no empate de 1-1. No primeiro tempo, para mim, o grande destaque do jogo foi o Matheus Gonçalves, uma personalidade absurda, um garoto de apenas 18 anos, chamando o jogo a todo momento. Ele começou aberto pela ponta esquerda, depois o Tite o deslocou para a ponta direita e foi aí que ele rendeu mais ainda. Ele pegava pela ponta direita e arrastava para o meio. Tanto é que teve um lance aos 20 minutos, ele fez uma grande jogada, aí acabou sendo escanteio para o Flamengo, ele correu para bater, chamou a torcida, personalidade demais, foi o grande destaque no primeiro tempo na minha visão, ele jogando muito, repito, da direita para dentro, sendo, digamos assim, uma peça responsável na criação dessas jogadas no meio de campo. Quem não foi bem foi o Wesley, que sofreu muito com o Breno Lopes. O Breno Lopes explorou muito o lado defensivo do Wesley, que é o ponto, digamos assim, que ele precisa melhorar. Porque o Wesley é um lateral extremamente ofensivo, mas a parte defensiva deixa a desejar. O Fabrício Bruno, que foi substituído no segundo tempo, até o momento o Flamengo não emitiu comunicado, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, se o Fabrício Bruno sentiu algo ou não, mas o Fabrício Bruno não estava bem no jogo e não conseguia fazer essa cobertura de maneira perfeita em cima das costas do Wesley, e o Breno Lopes quase tirou proveito disso. Já no segundo tempo, o Flamengo não foi bem, acho que caiu de produção demais, o time não voltou bem, sobretudo o Alan, que chegou a ser vaiado lá no Maracanã pela torcida do Flamengo. O Davi Luiz, que foi substituído com dores no ombro, estava fazendo um esforço absurdo, rendendo, mas depois que foi substituído, o time caiu um pouco de produção no setor defensivo. A entrada do Léo Ortiz na vaga do Fabrício Bruno também não influenciou muito no setor defensivo. Acho que Pulgar, em determinado momento, estava muito cansado fisicamente falando. O próprio Gerson também, na minha visão, fisicamente falando, também estava muito cansado. Mas o que? Teve a entrada do Gabigol. O Gabigol chegou a fazer um gol no finalzinho ali, comemorou muito, mas a arbitragem marcou um impedimento ali milimétrico, o joelho dele, um pouquinho do joelho dele na frente. Acho que esse gol seria bacana demais, não só para o Gabigol, porque ele está vivendo os últimos meses dele de Flamengo, mas também, obviamente, para o Flamengo, que seria, querendo ou não,
um ponto importante dentro de casa. Mas no segundo tempo o time caiu muito de produção, muito mesmo, fez uma má partida. Primeiro tempo foi bem, no segundo tempo caiu de produção e não teve forças para conseguir a vitória, muito pelo contrário, sofreu o segundo gol. Eu particularmente achava que seria 2-1 o placar para o Flamengo, acabou sendo 2-1 para o Fortaleza, um jogo que o Flamengo, repito, não foi bem. Agora o Flamengo volta a ter o reforço, ou melhor, os reforços dos uruguaios que vão jogar nesse sábado, na disputa de terceiro lugar da Copa América contra o Canadá. Eles retornam ao Flamengo, o Flamengo só volta a campo no dia 20, porque o jogo no meio de semana contra o Internacional foi adiado, então o Flamengo vai ter um longo período para se preparar para esse duelo, algo que é raro, mais de uma semana aí para poder se preparar. Então o Flamengo precisa, primeiro, focar na preparação física dos atletas, que eu estou sentindo eles muito desgastados, a verdade é essa. Eu sinto que os jogadores estão cansados, mas de maneira geral, se a gente for parar e analisar, nessa guerra que foi para o Flamengo durante a Copa América, sem muitos jogadores, inclusive por conta de lesões, o Flamengo sai muito bem, obrigado. Eu sempre falei que a ideia do Flamengo durante a Copa América era não se distanciar dos líderes, do pelotão de cima. O Flamengo até essa rodada era o líder, porque agora com essa derrota para o Fortaleza e a vitória do Palmeiras, o Botafogo está jogando nesse momento, pode ultrapassar o Flamengo também, mas o Palmeiras já ultrapassou porque venceu o Atlético Goianiense por 3-1, mas de maneira geral o desempenho do Flamengo foi muito bom durante esse período aí da Copa América. Repito, é um desempenho acima de 60%, com muitos jogadores ausentes, com muitos desfalques por conta de lesões físicas, mas o técnico Tite ele precisa fazer alguns ajustes na parte física e ele também fazer um entendimento melhor do jogo, porque as substituições dele não deram certo no jogo contra o Cuiabá e agora no jogo contra o Fortaleza, os dois últimos duelos do Flamengo, os dois em casa, 2 tropeços em casa. Contra o Cuiabá, eu não critiquei, porque eu acho que o Flamengo havia feito um jogo anterior contra o Atlético Mineiro absurdo e os jogadores estavam extremamente cansados. Foi um jogo 66 horas após a partida diante do Atlético Mineiro, mas agora contra o Fortaleza, o Flamengo teve tempo para se preparar e não fez um bom jogo. Ah, mas é o Fortaleza, é uma grande equipe, concordo, mas poderia ter apresentado um futebol bem melhor que apresentou na noite dessa quinta-feira. Mas algo positivo a tirar desse jogo, a atuação do Matheus Gonçalves. Palmas para esse garoto, 18 anos, ficou 90 minutos em campo, jogou muita bola, disposição, personalidade, habilidoso. Claro, ele tem 20 jogos pelo profissional, ainda vai evoluir muito, por exemplo, a parte tática dele, o jogo sem a bola. Ele está em processo de evolução, está aprendendo ainda, mas mostrou para o Tite e para todos que duvidavam do futebol dele que ele tem potencial, sim, e mostrou para aqueles que criticaram a diretoria do Flamengo pela não venda ao Red Bull Bragantino por 30 milhões de reais por 50%, que ele vale mais. E eu acho que ele vale mais mesmo. Só que ele tem que ter mais oportunidade no time do Flamengo. Ele tendo mais oportunidade, ele vai crescendo, vai mostrando seu potencial e, consequentemente, vai se valorizando. Isso é bom para o Flamengo, é bom para ele e, obviamente, bom para o técnico Tite. Beleza, galera? Espero que vocês... Quando eu vi a escalação do Flamengo, e quem me acompanha no Twitter sabe porque eu já tinha escrito isso, eu digo, cara, o Tite está inventando. O Tite está inventando. O Tite tem um lado do professor Pardal que é insuportável. E ele inventa, sabe por quê? Porque ele sempre que pode, ele volta para o seu maldito 4-3-3 com pontinhas. Foi o que ele fez hoje. Era muito melhor ter jogado num 4-4-2. Era muito melhor ter colocado mais um homem no meio de campo. Por exemplo, o próprio Lohan. Ah, mas o Lohan está mal. O Lohan está mal, mas o Lohan é um jogador a mais ali para poder chegar no ataque. Vocês viram como é que o Flamengo fazia as suas saídas de bola hoje? Enquanto esteve em campo, o Fabrício Bruno foi responsável por 80%, talvez 90% das saídas de bola da defesa para o ataque. Por quê? Porque o Tite resolveu escalar juntos Alan e Pulgar, que já tinham mostrado contra o Cuiabá que não dão certo juntos. São jogadores muito parecidos. São jogadores que estão em péssima forma. O Alan, eu vou além. O Alan, para mim, é um jogador medíocre.
Desde que chegou ao Flamengo, o Alan, em momento algum, justificou a sua contratação por uma grana preta. Pedido de quem? Jorge Sampaoli. Parabéns, Rodolfo Landim. Parabéns, Rodolfo Landim. Foi você que nos fez contratar este careca maluco, pirado, dono de hospício. E aí esse gênio pediu ao Flamengo e o Flamengo foi lá buscar no Atlético Mineiro o Alan, que nunca foi nada demais. O Alan nunca foi nada demais. O Alan é um jogador neném dodói. O Alan joga 2, 3 jogos e machuca e fica 4, 5 fora. E quando volta, joga esse futebol absolutamente medíocre que nós vimos hoje. Ah, mas o Alan é bom. O Alan dá passes verticais. Aonde? Vocês viram algum passe vertical do Alan hoje? Vocês viram algum passe vertical hoje do Pulgar? E aí eu pergunto, quem era o melhor volante na travessia? Quem foi o jogador que deu equilíbrio quando faltava o Pulgar na seleção e o Alan machucado? Quem foi o jogador que o Tite improvisou, aí sim uma improvisação inteligente, e deu muito certo? O Léo Ortiz. Agora me explica o que passa na cabeça do Tite para descobrir um excelente volante, com uma excelente saída de bola. Isso aqui são meus cachorros brincando com os ossos e tudo. Vou deixar de fazer barulho quanto eles quiserem, porque eu quero mais é barulho nessa porra dessa live de hoje. E aí ele tira o Léo Ortiz do time. O meio-campo hoje, já que ele queria jogar com 2 volantes, era Léo Ortiz e Pulgar, por exemplo. Ah, o Pulgar tá mal, mas ao lado do Léo Ortiz, a coisa poderia equilibrar um pouco mais. Agora, Alan do lado do Pulgar é nada com coisa nenhuma. Vocês viram o terceiro gol da partida, o segundo gol do Fortaleza? Vejam de novo o replay e procurem o Alan e o Pulgar, porque nenhum dos dois chega na marcação. O Flamengo escala 2 volantes de marcação, porque de armação os 2 são fracos, e num contra-ataque, não foi nem tão contra-ataque assim, no gol do Fortaleza, que a bola passa, vem da ponta esquerda, passa para lá, tá? Não é um contra-ataque clássico, o cara pega a bola e toca para o outro faz o gol. Não. Teve pelo menos 2 ou 3 passes. O Alan e o Pulgar não chegam. Não chegam. Naquele momento, era como se o Flamengo estivesse jogando sem cabeça de área, sem volante. Mas o Tite escalou o Alan e o Pulgar. O Alan saiu debaixo de vaia. Aliás, depois do segundo gol, já estava sendo vaiado. E tem mais que ser vaiado mesmo. O Tite tem que aprender que determinados jogadores a torcida não quer. O Alan é um desses jogadores. Jogador medíocre, jogador burocrático, jogador que nem sequer corre e se entrega como deveria. Mas o Tite escalou o Alan e o Pulgar. E não satisfeito com isso, ele meteu o Matheus Gonçalves na ponta esquerda. Eu convido vocês a fazer uma reflexão. Quantas vezes o Tite deu chance ao Matheus Gonçalves desde que ele assumiu? Quase nunca. Quase nunca. Então, de que cartola ele tira a ideia de botar o Matheus Gonçalves na ponta esquerda? Todas as vezes que o Matheus Gonçalves entrou no time principal do Flamengo, poucas, mas mesmo com outros treinadores, e entrou razoavelmente bem, foi pela direita. Ele é um canhoto que gosta de jogar de pé trocado na direita, que é onde ele faz os dribles dele. É quando ele corta para dentro. Mas aí o Tite, genial, que até então ignorava o moleque. Ignorava. Cansamos de falar aqui, por que nunca dá uma chance para o Matheus Gonçalves? Pois justamente quando ele resolve dar a chance, ele dá a chance no lugar errado. Como tinha dado a chance no lugar errado para o Vitor Hugo na ponta esquerda. Sem ponta esquerda e sem nenhum jogador com as características do Bruno Henrique ou do Cebolinha, qual o sentido de querer jogar com um ponta esquerda improvisado? Só para manter a porra do 4-3-3 com pontinhas. Só para manter o seu esquema predileto,
que ele privilegia em relação à qualidade dos seus jogadores. Então, meus amigos, a derrota de hoje, assim como o empate contra o Cuiabá, está na conta do professor Adenor, que conseguiu até, é importante que se faça justiça, um rendimento bom nos primeiros 7 jogos. Um aproveitamento bom. Mesmo com essa derrota catastrófica de hoje e com o empate melancólico contra o Cuiabá, se a gente olhar o todo da travessia, os 9 jogos da travessia, o aproveitamento do Flamengo não é ruim. Mas, em compensação, tinha tudo para ser excepcional se o Flamengo tivesse ganho os 2 jogos que fez no Maracanã. Eu falei aqui antes desses 2 jogos. Estava todo mundo animado, todo mundo fazendo conta. Porra, com 6 pontos agora a gente dispara. Pois os 2 jogos, que pareciam ser os mais fáceis de toda a travessia, o Flamengo empatou um e perdeu o outro. Melancólico, frustrante, desanimador. Próximo jogo é contra o Criciúma. O Flamengo vai ter tempo suficiente para se descansar. Eu aposto que o Tite hoje, na entrevista coletiva, vai falar em desgaste de jogadores. Embora esse jogo de hoje não tenha sido em 66 horas. O Flamengo jogou no sábado. Está jogando na quinta. O Flamengo teve domingo, segunda, terça e quarta de intervalo. Um intervalo que, num calendário alucinado como esse, é considerado raro. É considerado ótimo. E o que o Flamengo fez? Uma atuação desastrosa. Desastrosa. O Tite não mexe no intervalo, cara. O Flamengo fez um primeiro tempo já muito ruim. O Flamengo só deu uma certa animada depois de levar o gol contra do Wesley. O Wesley, minha gente. Cadê os adoradores do Wesley? Cara, liga pro Bournemouth amanhã e diz assim, eu vendo por 12 milhões de euros. Tá muito bem vendido, cara. Vende, porque senão daqui a pouco os caras voltam atrás e não compram mais. Fica pedindo mais do que... Imagina, querem 15 milhões de euros pelo Wesley. Por esse Wesley aí. 15 milhões de euros. E estão querendo pagar 18 e mais metas pelo Claudinho. Vocês não percebem que tem alguma coisa errada aí? Vocês não percebem que a cabeça do Marcos Braz e do Bruno Spindel tem titica dentro? Porra, se eles estão querendo contratar o Claudinho por 16 milhões de dólares mais metas, 18 milhões de euros mais metas, e oferecem 12 no Wesley, vende imediatamente, cara. Vende e manda entregar. O Varela já está voltando, contrata um outro lateral. É fundamental isso. Contrata um outro lateral e deixa o Wesley. Ele vai se desenvolver. Deixa de se desenvolver na Inglaterra, gente. Aqui ninguém aguenta mais o desenvolvimento do Wesley. Ele fez algumas boas partidas. Fez, é verdade, fez. Mas pega o histórico do Wesley. Eu faço um desafio para vocês. Me lembrem aqui, escrevam aqui, qual foi o último cruzamento certo que o Wesley fez. Vou repetir. Qual foi o último cruzamento certo que o Wesley fez? Ele chega ali pelo bico da área, às vezes até na linha de fundo, e cruza em cima do zagueiro, ou lá do outro lado da área. Ele não acerta um cruzamento, gente. O que adianta você ter um lateral que apoia se esse lateral não acerta um cruzamento? Vão lembrar do gol que ele quase fez? De perna canhota, diga-se de passagem, a bola bateu na trave e o Carlinhos fez. Uma grande jogada. Cruzamento? Eu não me lembro. Eu não me lembro do último cruzamento bom do Wesley. E ele hoje, num jogo em que o Flamengo já não estava bem, mas estava 0-0. Fortaleza não tinha... Gente, o primeiro chute a gol do Fortaleza aconteceu no segundo tempo. Primeiro chute a gol do Fortaleza aconteceu no segundo tempo. Aí no escanteio o Wesley resolve cabecear para trás e faz a merda que fez. Claro, uma coisa é você estar jogando contra o Fortaleza em casa e está 0-0. Outra coisa é você estar jogando contra o Fortaleza em casa, o Fortaleza ganhando de 1-0. Fortaleza passou a se trancar. O Flamengo pressionou, arrumou o pênalti, o Pedro foi lá e empatou.
Tá, então, nação, a análise da imprensa esportiva, e tem aqui o Gerson falando depois da derrota do Flamengo por 2-1 para o Fortaleza dentro de casa, né? Derrota que tirou o Flamengo aí da ponta da tabela. Ele comentou sobre isso aí. No fim da partida, que o Flamengo perdeu no Maracanã para o Fortaleza 2-1, o meia Gerson, um dos melhores do time, analisou o resultado que fez que a equipe saísse da liderança. Abre aspas. Fizemos um bom jogo, sofremos o gol no começo que complica, mas conseguimos controlar e tivemos a chance de fazer 2-1. Segundo tempo estávamos bem, mas sofremos um gol no contra-ataque, empatamos, mas com um gol anulado. E aí ele seguiu falando, já se considera que apenas de perder a ponta, o resultado final nesse período em que o time teve muitos desfalques na Copa América foi boa, apesar, né, de ter perdido a liderança. Foi bom esse período de Copa América, porque o Flamengo teve 5 jogadores fora, o Pulgar já voltou, mas tem 4 fora ainda, que volta para a semana que vem, né? E aí ele falou, abre aspas, será um retorno importante, mas nosso grupo é de alto nível nesse período, ficamos bem sem eles, fomos bem, agora dá tempo para treinar e esperar o próximo jogo. Próximo jogo do Flamengo seria dia 20, né? Final, meio de semana que vem, porém, no meio da semana mesmo, final de semana, no outro sábado, né? Só que foi adiado, né? Seria sábado agora, mas foi adiado por conta de compromissos aí do Internacional. O Flamengo jogaria agora no sábado ou no domingo, mas provavelmente no domingo, mas foi adiado por conta do Internacional, que tem compromissos aí a se cumprir por conta de tudo que aconteceu lá no Sul, né? Então o Uruguai joga no sábado, provavelmente segunda, Arrascaeta, Dela Cruz, Vinha e Varela já devem se apresentar ao Flamengo, com foco na próxima partida, que é só no dia 20, no outro sábado, contra o Criciúma, se eu não estou enganado, exatamente, contra o Criciúma, vai ser no Mané Garrincha essa partida em Brasília, falando que vendeu o mando de campo. Coloquem a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.